Olá, tudo certo? Eu sou Fernanda Jordão Formiga, sou idealizadora do método Insights Incomuns e tô aqui para dividir um outro insight aqui com você. Eu sou uma apaixonada por história em quadrinho, eu tenho falado isso, sou uma estudiosa também na área de análise de perfil comportamental e eu quero dividir aqui um aspecto interessante. Eu estou analisando um dos personagens de quadrinho. Mas uma análise mais simples, mais simplificada, mas que às vezes pode trazer algum insight para você. É com isso que eu vim aqui dividir esse aspecto. Bom, antes de mais nada, a pergunta é: qual a maior qualidade do Hulk? Eu não sei se você sabe quem é o Hulk. O Hulk é dos quadrinhos da Marvel, ele é aquele grande super-herói enorme, verdão, com uma força física enorme e tem várias qualidades. Ele tem várias fortalezas, ele tem várias habilidades que deixam ele cada vez mais forte e que ele faz ele ser uma peça imprescindível dos Vingadores, por exemplo. A gente sabe também que ele tem algumas fraquezas, né? Que às vezes ele não sabe dimensionar a força que ele tem. Isso é até uma fraqueza, digamos assim. Mas a gente sabe que tem uma lista de fortalezas, mas no final desse vídeo eu vou falar qual a maior fortaleza, a maior qualidade do Hulk. E depois você vai me dizer se é isso mesmo ou não. Você pode deixar aí nos comentários. Se você achar interessante, você deixa o seu curtir. E se você achar que falar, não, Fernando, não tem nada a ver não, você coloca aí nos comentários também que eu vou dividir aí com você alguns aspectos bacanas, certo? Então, eu vou te mostrar aqui a lista de poderes e de fortalezas que o Hulk tem. Eu tenho uma colinha aqui para te dividir isso com você. Você vai falar, Fernanda, é isso mesmo. Fernanda... Tá, você vai até compartilhar comigo e vai falar assim, não, tem a ver. Mas no final eu vou te falar qual é a maior qualidade do Hulk, certo? Então fica aí, vou te passar quais são os poderes dele. Um dos poderes dele é a força ilimitada. Ele tem uma força física enorme e que avança, quem tiver na frente ele passa por cima. Não sei se você concorda comigo, mas se você conhece o personagem do Hulk, né, tanto em filmes quanto em quadrinhos, você vai dividir comigo aqui e você fala, não, tem a ver. Outra coisa que é muito importante, que é do Hulk, é a resistência sobre-humana. Então ele tem resistência a quê? A investidas de armas, tanques de guerra. Então ele é muito forte, ele consegue ter uma resistência incrível. E não é só em relação à artilharia pesada, não. Ele tem resistência mesmo física de, por exemplo, passar e se adaptar a vários ambientes, seja deserto, seja oceano, seja o espaço sideral. Então, assim, o Hulk é o cara aí e é um dos mais fortes dos Vingadores, hein? Pensa aí. Ele também tem uma velocidade sobre-humana. Isso aí tem coisas que eu até falei assim, não sabia não. Mas ele tem uma velocidade incrível. E ele, de acordo com as histórias em quadrinhos, né, porque é mais detalhada, e nos filmes não é tão detalhado, às vezes isso não fica meio implícito, a gente não sabe, mas ele tem grande velocidade. Então ele não só salta, né, de grandes altitudes, como ele também tem grande velocidade, porque ele tem musculatura para isso e ele tem pernas bem próprias para isso, que faz com que ele consiga correr bastante. E tem outra coisa, a invulnerabilidade. Então ele não é vulnerável aos ataques, como eu falei antes. Então se ele sofre um ferimento, ele consegue regenerar. Então o Hulk é o cara, você tá ligado? Ele é o cara mais forte ali do grupo dos Vingadores, ele é o cara mais forte ali da Marvel. Eu não sei se você concorda comigo. Outra coisa que ele também tem resistência a ataques místicos, né? Aqueles ataques de poderes mentais. Então ele tem resistência, porque como ele tem várias personalidades, digamos assim, né? Digamos, ele tem o Bruce Banner, né? E tem várias personalidades também, que tem os outros. Eu não vou entrar em detalhes, tem o tal do Hulk cinza, o Hulk vermelho, blá blá blá. Então, entrando em todos esses assuntos aí, ele tem resistência, inclusive, a investidas mentais. Então, ele consegue, digamos assim, se isolar dessas investidas mentais do inimigo, do vilão, e consegue resistir a isso. Ele também tem regeneração, ele tem uma transformação rápida, então ele passa de Bruce Banner, daquele cientista maravilhoso, para o Hulk facilmente, de Hulk para Bruce Banner, né, de acordo com as emoções dele. E ele também tem um envelhecimento retardatário. Então, assim, ele não envelhece fácil. Olha, gente, a cutis de Hulk são verdinhas, mas são maravilhosas. Outra coisa interessante, ele tem uma adaptação reativa. Então, é aquilo que eu falei, ele consegue se adaptar a novos ambientes.
Olha, são vários poderes e várias qualidades de Hulk, mas você não sabe não sei se você concorda qual é a maior qualidade de Hulk. Posso falar? Vamos ver se você concorda. Ele tem autoconsciência. Como assim, Fernanda? Exatamente. Ele tem consciência da raiva e desse recurso interno que ele tem. Que se ele passar raiva ou se ele ficar muito raivoso, ele vira o Hulk. Então ele consegue saber o momento certo em que ele vai virar o Hulk. E ele também sabe o momento certo que ele vai virar o Bruce Banner. Apesar que o Bruce Banner acha que ele não tem esse controle, mas tem. Então o Hulk, por mais que todo mundo fala, ele só é força física, ele é imune a doenças, ele é isso, aquilo, outro. Mas a maior qualidade do Hulk é ele ter a autoconsciência de que ele tem uma raiva interna tão grande, né, produzida por aqueles, né, não só pelos hormônios, mas pelas células alteradas que ele tem lá, da não sei o que, radiação gama, que ele tem consciência dessa raiva tão grande que ele sabe o momento em que ela vai startar. Então não sei se você concorda comigo, mas a autoconsciência é uma das qualidades mais importantes do Hulk. Porque a partir dela é que ele consegue se transformar no Hulk e ele consegue voltar ao estado normal de resiliência, que é o estado anterior de ser o Bruce Banner, que é o cientista tranquilo, né, calmão e que consegue utilizar a inteligência no momento certo. Porque a partir do momento que ele é o Hulk, ele muitas vezes deixa de utilizar a inteligência e parte para a força física. E muitas vezes a gente sabe que isso não funciona, né? Tem momentos que isso não funciona. Então, a maior qualidade do Hulk qual é? Autoconsciência. Porque ele sabe o momento que ele é para utilizar a raiva interna dele. Principalmente no momento de guerra ou para salvar o mundo, não é verdade? Ou salvar alguma situação, alguma pessoa que está em perigo. Então, sim, não sei se você concorda, mas se você achou interessante esse insight, deixa o seu curtir aí e vamos dividir comigo aqui. Se você quiser dividir a respeito do seu comentário, eu vou achar o máximo. Então, até o próximo vídeo.